frase de Josué 24, eu e minha casa seremos ao Senhor. Vou trazer uma palavra agora aqui, chamar alguém para ficar aqui para esse casal ouvir essa mensagem. E amar a muito bem. Definição da mensagem: 10 maneiras em que os pais, 10 maneiras de provocar seu filho a ira. Se ler o texto da palavra, deixa eu dar uma definição de filho que eu achei na internet. E se você viu ou ouviu, né, rolando na internet essa definição de filho, eu quero antecipar e dizer que ela não é de José Saramago, tá bom? Não é, está lá passando nas redes sociais dizendo que pertencer a José Saramago, mas não é. José Saramago, para quem não sabe, é um escritor falecido português, prêmio Nobel de literatura, mas ateu, completamente ateu. E quando eu vi essa frase dada a ele, eu achei estranho. E entrei propositadamente para descobrir e achei. A Fundação Saramago não reconhece essa frase como sendo do José Saramago. Então deixa eu ler essa frase, deixa eu ler aqui bem claro. Uma belíssima definição de filhos. Quem é pai aqui? Mãe? Quem pensa ser pai, mãe? Tá? Levante o braço aí. Escute bem essa frase aqui. Para quem é pai, para quem quer? Quem é filho? O autor é desconhecido. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar os nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é um ato de coragem que alguém pode ter. É um ato de coragem que alguém pode ter. É por isso que tem gente trocando. Já vou entrando aqui, já estou pegando. Casais trocando filho por cachorro. Melhor ter cachorro animal do que filho. A sociedade está cheia de gente que decidiu escolher se eu vou criar um bicho, um papagaio, um gato, porque o ser humano é uma vergonha. Uma vergonha. Deixa eu voltar. Ser pai ou mãe é um ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor. Quem é pai sabe disso. Principalmente da incerteza que está agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Imagina aí, eu já tive medo de perder meus filhos. Aí ele diz: perder? Como? Não é nosso. Recorda-nos, foi apenas um empréstimo. Uma belíssima definição de filhos e não sei quem é o autor. Efésios 6 e 4. Efésios 6, 4. Abra comigo, apenas como base para introduzir o sermão, a mensagem dessa noite. Efésios 6 e 4. Se abriram de um amém. Efésios 6 e 4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Toda a igreja, vamos dizer comigo: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir tua bênção sobre essa palavra, essa mensagem. Edifique o casal que tem o desafio de criar seu filho, Aquiles, e também edifique a igreja, tanto os que são pais, outros que já cumpriram, estão cumprindo
com a missão, ou se pretendem ter esse ato de coragem de trazer o filho ao mundo. O Senhor os abençoe e enriqueça essa mensagem para a edificação do teu povo, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Eu escolhi, não casualmente, acidentalmente, esse texto. Eu propositadamente escolhi esse texto porque conheço esse casal de perto, né? Já faz parte da minha vida. Não tem mais jeito, né? E sei que pesa sobre esse casal, conhecendo a natureza, o temperamento, os valores dele, uma baita de uma responsabilidade sobre os ombros, diante do ato de trazer o filho ao mundo, aqueles ao mundo. Eu imagino que deve passar no seu coração, como passou no meu e como deve passar em qualquer pai responsável, falando. Isso é uma verdade geral, as pessoas trazem filhos ao mundo e não estão nem aí, né? Não tem nenhuma peso sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça. Então, por saber que sobre eles dois pesam uma expectativa muito grande, e talvez os próprios corações pesam sobre eles, cobrem sobre eles, então eu trouxe essa palavra. Há dois extremos na criação de filhos que devem ser evitados, o bem do próprio filho. O primeiro extremo é aquela complacência ou a indulgência que é terrível. É aquele espírito frouxo, permissivo, que alguns pais criam os seus filhos. Eles fazem o que querem, eles manifestam o seu pecado desde cedo e eles subjugam os seus pais. Os pais são moles, frouxos, não têm autoridade, são complacentes e não, com essa atitude, eles dizem ser amor, mas não é, cultivando um monstro dentro de casa, está criando talvez até um bandido, criminoso, que está regando com esse tipo de atitude, por não polir, por não cortar o mal, está criando talvez um rebelde, um filho rebelde. Isso é um lado que deve ser extremo, que deve ser evitado, a frouxidão, a complacência que alguns pais, por falta de impulso de autoridade, não têm sobre seus filhos. O texto diz: criar sob disciplina e a administração do Senhor. Isso é um lado. Mas há outro lado também nocivo, perigoso, letal, deletério para a educação do filho. O outro lado é o outro extremo. Qual é? É uma austeridade, uma atitude austera, agressiva, militar, sufocante, extremamente pesada, criando lá um ambiente pesado. O menino não pode nem respirar direito, altamente repreensora. E eu acredito que o texto está falando um pouco também sobre isso. Se o texto está dizendo criar-nos na disciplina, é para evitar o extremo da indulgência. Mas quando Paulo diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, ele está falando do outro lado, que é da austeridade, do autoritarismo. Não confunda com autoridade. E é sobre esse lado que eu quero pensar, esse lado da austeridade, que é o foco da minha mensagem. Essa é a atitude letal com os filhos. Calvino, em seu comentário de Efésios, faz a seguinte colocação: excitaria o ódio aos filhos, ele falando, os pais excitariam o ódio e os levaria a lançar em si um jugo de uma vez para sempre. Então, se nós tomarmos determinadas atitudes, os pais podem levar os filhos a serem destruídos. Isso mesmo. Você pode destruir os filhos pela sua excitação ao ódio e lançando sobre
um jugo desumano. Por isso que Paulo diz: não provoqueis os vossos filhos a ira. Então eu queria pensar, eu cataloguei, amados, pesquisando, examinando, vendo os livros, material, aconselhamento que eu tenho, 35, exatamente isso, 35 atitudes que os pais podem provocar os filhos a ira. Se eu fosse falar 35 atitudes nessa noite, eu terminaria lá para as 12 horas, não é verdade? Então, uma das características do pregador é ser seletivo. Pensei em 4, 5, acabei deixando 10. Eu vou só pensar, não dá para expor, não dá para desenvolver, eu vou só pensar. Então vamos lá, 10 maneiras que os pais podem provocar seus filhos. Primeiro, excesso de proteção, ou protecionismo. O que é isso? É aquele cuidado exagerado, exacerbado. Menino não pode andar descalço. Menino não pode pegar um diferente. Menino não pode fazer isso. Menino não pode. Meu Deus do céu. Menino é aquele super hiper cuidado. Eu tive um filho, meu segundo filho, Mateus. Ele teve um problema, ele teve, olha o nome dessa enfermidade: atelectasia do lobo médio direito do pulmão. Esse, tá frente? A atelectasia do lobo médio direito do pulmão. O que era esse negócio? Era uma ferida que ele desenvolveu, não sei se trouxe já na gestação ou se desenvolveu, não sei como é que se procedeu. E isso provocava N pneumonias no meu filho. Eu me lembro de uma das pneumonias famosas, vocês não lembram? E meu filho estava no acampamento, lá em Eusébio, e eu acordei com o grito da minha esposa. Acho que foi muito famoso. O Zé Ayrton, aqui da igreja, disse que até hoje escuta esse grito. Foi traumático. Meu filho teve uma convulsão violenta, teve uma febre alta e não controlada. E ao longo de sua vida, eu vivi em Apivida, em Unimed, em hospital, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, porque o meu filho mais novo teve essa questão da enfermidade, que requeriu um excessivo cuidado, eu fiquei sempre temendo, né, que isso poderia trazer a ele algum tipo de sequela emocional, psicológica, e um super cuidado. E aí então eu já cansado dessa história, que mora daqui, eu disse: agora eu vou soltar esse menino na areia. Irmão, uma vez. Você pode machucar o bebê. O meu filho, graças a Deus, comeu um pouquinho de areia aqui, externa abençoada. Pegou um pouquinho da poeira, ficou bonzinho. Fica mais. Embora, normalmente eu estou brincando aqui, eu não estou dizendo que você cuide do seu filho como uma pessoa de Deus criou batata. Eu acho que Deus criou batata foi muito bem. Mas se você está entendendo o negócio assim, irmãos, cuidado com essa história de super hiper cuidado. Você vai deixar o menino inseguro. O menino vai poder aprender a nem passar a rua. Né? Sabe pegar no ombro, sabe ir no banco. Faça isso não. Super protecionismo é perigoso. Cada pai sabe a dosagem. Mas cuidado. Proteção demais faz mal. Não é verdade? Eu fico vendo crianças aqui do projeto Mãe Palavra. Um dia desse eu estava ali, vi um menino no chão correndo. Se eu botar o filho da igreja no chão correndo, pega doença. E o menino não pega. Não estou dizendo que está certo, não. Só estou dizendo que o corpo vai criando resistência, vai. Né? Então, eu estou falando do ponto de vista físico, eu não sou médico, mas também, principalmente do ponto de vista da personalidade. Proteger demais vai deixar seu filho inseguro e vai levar ele à ira. Segundo, legalismo. O que é? Legalismo é regra demais. Meu Deus, né? Sente, em pé, respire, pode respirar, olha para cá.
E aí o ambiente fica quase sem respirar, o ambiente não fica agradável, né? Casa está tudo certinho, o cara não pode tirar cheiro aí, né? Me lembro a mensagem que eu falo na época que estava nos caminhos do Senhor, pregava, né, sobre aquele texto de Mateus, uma casa ornada, ornamentada, vazia, bonita, bela e cheia de Satanás dela. E estava lá, certo, irmão? Às vezes, regra demais é perigoso, principalmente regra legalista. E aí eu também faço uma colocação: cuidado, amados, de confundir erros, fruto da infância ou da cabeça da criança, com erros absurdos. Ou seja, você tem que tentar dosar. Me derramou um copo de mesa na hora que eu estava comendo, não vai bater nele por causa disso, não, pelo amor de Deus. Você derruba também, você quebra as coisas também. Às vezes o rico é tão grande, o menino não pode, derrubou ali, você quebrou isso. Isso é perigoso. Lembrar que nem tudo é pecado. Nem tudo é pecado. Você tem que entender o que é pecado, seu filho, e ser honesto à luz daquilo que ele está pegando. Será que você está sendo rebelde mesmo? E também lembrar que há coisas de grande importância. Portanto, os fariseus criaram um sistema sufocante, mortal, para a espiritualidade, que foi regra demais. Eles tinham regra para tudo, para lavar a mão, para isso, para aquilo, para o sábado. Eles tinham um conjunto de regras humanas, de tradições humanas que Jesus abominou. Cuidado, então, de não fazer a sua casa um lugar legalista. Terceiro, passividade. Você pode levar seu filho a ira com aquele espírito passivo. O que é passividade? É assim: o menino está fazendo algo errado, comportamento errado, e faz assim. É igual o pai. Esse mesmo pastor puxou a roupa. Igual a mãe. O menino está com comportamento errado e você justifica o erro baseado na hereditariedade. De onde você tirou isso? Pode até ser igual o pai. Se o pai ou a mãe fez algo errado e o filho está reproduzindo, tem que ser repreendido. Então essa passividade, eu já vi demais, irmãos, isso, essa cultura, essa coisa de adolescente. Eu sei que tem características, traços da personalidade, do time, do tempo, da época do jovem, da criança, do adolescente, que é natural, as crises e tal. Eu estou falando aqui de comportamentos pecaminosos, que as pessoas justificam porque ele é adolescente, ele é criança, o pai dele é assim, a mãe dele é assim, está lá, o filho dele foi assim. Se é pecado, é pecado. Se alguém está reproduzindo um comportamento pecaminoso, tem que ser repreendido. Então não aceite essa ideia, essa coisa da passividade, de deixar a coisa voltar. Isso é perigoso. Eu estou no terceiro, vamos para o quarto, parecido com o terceiro: negligência. Quando eu falo negligência, é a atitude de você não ser proativo, de deixar a coisa para lá, mesmo sabendo que cabe você determinadas responsabilidades, você fecha os olhos. Você estou levando ele para a igreja, já está bom demais. Qualquer coisa o pastor resolve. Ainda bem que o texto diz: pais, criai, né? A minha Bíblia não está dizendo pastor, criai, igual os filhos dos outros. A minha Bíblia não está dizendo avô. Até hoje é muito bom. Avô, criai os filhos dos seus filhos. Não tem. É pai. Pais, em plural. Criai os nossos filhos. Aqui tem uma questão bonita, eu não vou entrar no plano de tal. Mas pais e mães, os pais são eles que devem criar. Então, quais são as negligências mais comuns que eu acredito que o pai comete? Primeiro, não ministra a palavra. Irmãos, eu cada vez mais está no meu coração a convicção plena. Eu já tenho pensado aqui no próximo ano como vou levar isso.
mas eu quero que os homens dessa igreja assumam o firme compromisso diante de Deus de fazer o culto doméstico em casa. Eu vou levar isso muito a sério em 2010. Eu vou cobrar. E se eu pudesse fazer igual os puritanos, sabe o que os puritanos faziam? Disciplinar o pai que não fazia culto doméstico. Parece brincadeira, né? Disciplina eclesiástica do pai que não quer ser sacerdote do lar, que prefere assistir televisão, que prefere ficar curtindo, depois está aí a coisa perdida, não sabe o que foi que aconteceu. A Bíblia diz lá que cabe ao pai cucar, falar, ministrar a palavra. Também para encorajar o seu filho em negligência. Os pais irritam muito os filhos quando se tampam atrás de muro no silêncio e fecham os canais de comunicação com eles. Os filhos não têm acesso aos pais. Isso é negligência, falta de comunicação. Vamos lá, caminhar um pouco mais. Quinta maneira de provocar seu filho a ira: impaciência. Vão passeando e vão ali. É isso aí. Tem que ter paciência. Paciência de Jó, paciência de Zurita. Afinal, mas eu tenho paciência. Boa ou ruim? Paciência, porque impaciência é terrível. Eu quero dar aqui a fazer a minha culpa aqui, né? Às vezes eu sou impaciente com meus filhos. E eles são chineses, eu estou pregando aqui, eles estão me ouvindo. Somente não ouvir. Eu estou falando, eles param. Aí eu tenho que segurar. Aprender a ouvir os filhos. Ouvir. A Bíblia diz: todo homem seja pronto, tardio. Então é muito bom. Dentro desse que eu fiz, chegou para mim conversar com o senhor. Foi um papo legal, muito bom. Eu fiquei feliz, não só pelo assunto que ele trouxe a mim, pela confiança. Ele fez no quarto, passou lá quase meia hora, uma hora conversando. E era assim que ele ficava em dúvida no coração dele. Ele achou em mim alguém que poderia confiar e compartilhar. Ouvir, às vezes os filhos nós estamos procurando conversar com pessoas fora de casa, porque não tem ouvidos dentro de casa. E negatividade. Só repreendendo. Você faz tudo errado, você é burro, você é isso, você é aquilo, você é Esse é um espírito terrível, né? Que afeta diretamente ao jovem, criança, adolescente. Isso vai dar para Então, negatividade é perigoso. Uma palavra de um pai pesa muito, de uma mãe também. Retiro de casa não. A convivência de casais do pequeno grupo, a gente falou do poder da elogio. Como é importante. Sexto, e esse é bom. Você irrita seu filho quando comete hipocrisia. Hipocrisia é aquela: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, muitos pais cristãos dizem aos filhos: você precisa orar. Não ora. Você precisa ler a Bíblia. E não lê. Cuidado com sua boca. Fala uma palavra. Então é complicado isso. Muito complicado. Ontem eu ouvi uma mensagem no estudo, um aluno lá pregando sobre a responsabilidade do pastor tem de ser modelo, ser exemplo, porque é sobre esse exemplo que ele tem autoridade.
E eu faço a mesma relação com os pais. Se você não é exemplo, nós ensinamos, nós temos que orar pelos nossos filhos, temos que disciplinar nossos filhos e, acima de tudo, temos que ser modelos para os nossos filhos. Então, se nós não estamos vivendo, amados, o que deve ser esperado, eu estou falando de perfeição, não projete os seus filhos essa ideia toda, essa falácia de que você é o pai perfeito, você não é. Mas eu estou falando de coerência, você agir de uma forma totalmente descompassada, você tem um discurso e em casa você não ser uma pessoa que tem autoridade. Eu queria fazer uma exaltação. Uma vez eu fiquei meu coração tão triste por ver um pastor, um problema com o filho, e o cara estava magoado com o filho, e sem falar com o filho, porque disse que não iria perdoar o filho, era uma filha. A esposa do pastor confessou isso para mim, eu não estou acreditando. Porque o filho, a filha fez algo errado, ele ficou amargurado e não queria perdoar o filho. E é isso. Ou o orgulho de não confessar um pecado do filho. Só errei. Cometi um erro contra você. Ou a hipocrisia de não amar a esposa, de não respeitar o marido. Isso é hipocrisia. Pais com papéis inversos dentro de casa. Vamos caminhar. 7. Ira descontrolada. É outra maneira de se irritar seu filho, provocar seu filho a ira. É aquele descontrole. Primeiro, a disciplina injusta e desproporcional. Eu falei de disciplina aqui numa palestra, a lei da palmada, e eu falei sobre esse perigo de você disciplinar de uma forma injusta por algo que não era para ser disciplinado. E pior, o castigo ser desproporcional à infração. Você perder o controle e levar o filho a uma situação descontrolada. O provérbio diz que você não pode bater a ponto de matar a pessoa, ou ferir de uma forma terrível. E principalmente ira que faz você falar palavras terríveis, ofensivas, perigoso. 8. Você provoca seu filho a ira, favoritismo. Por enquanto esse casal não vai querer ter filho. Mas como tem os 3, na verdade, então não tem perigo. Mas favoritismo. Quem tem um ou mais filhos sabe que um dos filhos, vamos dizer assim, ele gosta mais dela. Eu passei por isso quando era filho, achava que minha mãe gostava mais do outro. Todo filho aqui já passou por essa crise, né? Ou não? O meu filho também. Mas eu queria fazer uma advertência. Quem cometeu esse pecado da Bíblia foi Isaac e. Tem a esposa de Isaac? Isaac amava Esaú, porque trazia caça. Ele era mais solto, mochileiro. E Rebeca amava, porque ele era mais caseiro, gostava de comida. E isso era um problema, seríssimo, favoritismo. Um filho sendo preferido ao outro. Então eu queria dar um conselho aos pais, que eu acredito que vocês pensam em ter filhos mais, e os pais que têm mais filhos aqui, cuidado, não faça comparação. O seu irmão, não compare. Não compare um com o outro e nem com o filho dele. O filho do fulano e tira 10. Não há nada mais perigoso do que comparar um filho com o outro. Se eles são peculiares, não pode ser medido pelo mesmo padrão. Irmão, deixa eu dizer, cada filho é diferente. Todo mundo sabe que isso é uma coisa que cada pai o cara pode criar do mesmo. Eu criei do mesmo jeito que ele sabe, porque é diferente. Mesmo gênios são diferentes. Então, a gente tem que entender a característica, a personalidade de cada um. Tem a questão da cognição, do espírito, das emoções. Cada um tem diferente. Você tem que saber lidar.
Muitas vezes uma coisa vai funcionar com um e não vai funcionar com o outro. Então não tem sentido, já que são diferentes, fazer comparação. Eles têm personalidade, temperamento e habilidades diferentes, portanto deve ser respeitado. Reconheça então a diferença dos seus filhos. Nono é constrangimento. Aquela brincadeira sem graça, aquela piada, aquele sarcasmo, aquela tom de ironia, de humilhar, de pegar alguma coisa do filho, alguma falha, talvez física, ou falha em algum sentido, e trazer algum tipo de constrangimento para o filho. E 10º e último, desistir. Você provoca seu filho desestimulando. Há pais que nunca estão satisfeitos com seus filhos. Nunca estão. Só vivem cobrando, nunca elogiam nada, não dosa disciplina com encorajamento. Os filhos nunca vão atingir as expectativas desses pais, porque eles são expectativas extravagantes, pesadas e fora da realidade. Então, desestímulo vai desestimular a criança. Irmãos, qual é a consequência disso? Pais, não provoquei os vossos filhos a ele. Eu disse que tem 35 maneiras, eu só coloquei 10. Eu diria uma cena ali. Um pai que provoca seu filho a ira tem o seguinte risco: um filho que é provocado pelo próprio pai a ira, certamente é um filho que não vai respeitar a autoridade. Eu acho que é uma das sequelas espirituais que podem ser provocadas na vida do filho quando o pai vive procedendo dessa maneira. O filho não vai reconhecer a autoridade, porque vê na autoridade do pai alguém ou da mãe alguém absolutamente incompetente. Isso pode trazer uma sequela, e eu quero dizer que traz sequelas, porque Colossenses vai dizer assim: pais, criais os vossos filhos e não trateis com amargura. Você pode trazer feridas emocionais pela maneira que você cuida dos seus filhos. Não os amargureis. E eu diria que um filho que é tratado dessa maneira, ele não vai respeitar a autoridade, ele não vai reconhecer que há uma autoridade chamada Deus, ele não vai reconhecer a sua autoridade, ele não vai reconhecer a autoridade de um pastor, de um professor. Se for uma mulher, do marido, do patrão, vai ser um filho absolutamente submisso e rebelde. Queria concluir, amados, agora diretamente para vocês dois. Estou escutando várias mensagens dos puritanos, históricos dos puritanos, desde a origem, e eu me impressionei com os puritanos e a família. E eu tenho dois textos de dois puritanos que são fantásticos. E o que eu quero dizer com isso? Escuta bem, Marcelo. São duas possibilidades. Uma delas vai acontecer. O Aquiles pode falar as primeiras palavras, ou o Aquiles vai falar certamente as outras palavras. E eu espero que o Aquiles fale essas palavras, as últimas. A primeira é que o seu filho, Aquiles, pode um dia estar no juízo final. Certamente não é o que nós desejamos. Por isso nós estamos aqui. E olhar para vocês dois, aqui o recado tem para vocês. O seu filho pode estar no juízo final, prestes a ser condenado. Isso é uma coisa hipotética. O autor aqui imagina isso como uma hipótese. Ele imagina um filho falando aos pais no dia do juízo. Ele diz assim: Richard Martin, o autor dessa frase. Tudo isto que sofremos é por causa de vocês.
Deveriam ter ensinado as coisas de Deus e não fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigir e não fizeram. Vocês foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade original, porque os pais passam o pecado para os filhos. E, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para poder ser livre disto. Vou explicar a teologia aqui dos puritanos. O pecado original passa de pai para... Quando você criou o filho, eu, Mateus e a Gladys, eu dei não só a genética, os meus cromossomos, mas passei para ele o meu pecado. Eu peguei o meu pecado dos meus pais, que pegou dos pais, que pegou de Adão. Eu fui aquele que gerou também o pecador. Eu coloquei um pecador no mundo, um coração corrompido. E ele diz assim: vocês foram no meio da nossa corrupção e culpabilidade originais, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para poderem ser livres disto. Ai de nós que tivemos pais tão carnais e imprudentes, e ai de vocês, porque não tiveram mais compaixão e piedade para evitar a miséria eterna dos seus próprios filhos. Nem um pai, olha aqui, pai, escute do seu filho isso. Que nem o pai, nem mamãe diz: você me pôs no mundo, você me transferiu pecado original, você sabia que eu era pecador, e você foi carnal para mim, não me corrigiu, não me advertiu. Certamente ele é responsável por ir para o inferno, mas os pais também têm responsabilidade. Mas certamente a cena, eu creio que ali vão ouvir essas palavras de uma poesia de John Milton, que homenageou seu pai. John Milton é um poeta puritano inglês. Pai, não me mandaste ir ao caminho longo que se abre, onde o dinheiro corre mais facilmente às mãos, e a dourada esperança de acumular riqueza brilha forte e cega, desejando outros que minha mente fosse cultivada e enriquecida, que maior riqueza, Pai, poderia ter dado ao filho, embora tivesse dado tudo menos o céu. E você, Marciana, me ofereça, certamente não oferecer tudo, vou possível até a vida. Mas o que mais o seu filho precisa é o céu. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Porque ele é a alma. John Milton está dizendo: pai, eu fui enriquecido por tudo que você me deu, mas nada disso valeu na minha vida se eu não tivesse a plena convicção que eu vou ser. E foi graças ao Pai que ensinou o caminho da eternidade. Amém? Aqui vai dizer isso. De a bênção de Deus. Senhor, abençoa nossas vidas. Sem a bênção de Ti, nós não conseguimos andar. Sustenta-nos em nossa caminhada. O senso da Tua presença nos acompanha nesta semana. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus do Pai, as infinitas consolações sejam com todos nós. Salvem uns aos outros, amém.